Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital e lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil 2018 está disponível no site veonconcurso.com.br. Ok, vamos lá então, pessoal, a resolução da questão dessa aula. Diz assim: as tabelas são elementos muito utilizados na elaboração de páginas HTML. Listas de produtos e respectivos preços são exemplos de informações formatadas e apresentadas através de tabelas na internet. As tags HTML utilizadas para criar, respectivamente, linhas e colunas em uma tabela são: letra A, BRP, letra B, BR em e fecha em, barra em. Letra C, em, barra em e TR, barra TR. Letra D, TR, barra TR e TD, barra TD. E a letra E, TD, barra TD e TR, barra TR. Bem, pessoal, ele pediu para criar dentro de uma tabela, respectivamente, linhas e colunas. Então, primeiro eu tenho que indicar qual é a tag para criar linhas na tabela e depois indicar qual é a tag para criar colunas numa tabela. Para isso nós vamos fazer passo a passo o código para não ficar dúvida. Então acompanha comigo. Agora eu já estou aqui na minha área de código. Aqui vocês já estão visualizando a área onde eu vou digitar o código HTML e aqui vai aparecer como o navegador interpreta esse código. Então na esquerda é o código, na direita como o navegador interpreta. Para começar esse meu código HTML, eu sempre gosto de informar, como é HTML5, eu coloco primeiro lá o doctype HTML, indicando para o navegador que a partir de agora é HTML5 que ele vai ler. E eu tenho que indicar também onde eu vou começar a digitar de fato na linguagem HTML. Por isso eu já vou abrir aqui, ó, a linguagem HTML, a partir desse ponto é que eu vou começar a digitar código HTML, então eu abro com a tag HTML. Até já vou fechar um pouquinho mais abaixo aqui também com o barra HTML, para ficar tudo que eu digitar dentro do abre HTML e o barra HTML que é o fecha, é o que eu vou digitar em código HTML, certo? Também vou criar aqui um corpo para o meu documento HTML, que é aquilo que de fato vai aparecer no navegador. E o corpo é a tag body, como vocês já conhecem, então vou botar a tag body aqui e já vou fechar ela aqui também, ó, barra body. Ok, já fechamos também a tag HTML, a tag body. Então agora eu já tenho aqui, entre o body e o barra body, que é fechar, um é o abre o corpo do documento HTML, o outro é o fecha o corpo do documento HTML. Aqui então, pessoal, é onde eu vou digitar a minha tabela, vou criar a minha tabela, como ele pediu. E para criar uma tabela, nós vamos usar a tag table para inicialmente indicar que eu quero criar uma tabela. Então vamos usar aqui a tag table. E aí vamos colocar uma borda para essa tabela para vocês enxergarem como uma tabela. Então eu vou botar table border igual a, entre aspas, 1, para fazer uma borda com padrão 1. E aí vou fechar também a tag table aqui, ó, barra table, fechando a tag table, para indicar que é aqui dentro que eu vou digitar a minha tabela. Então vamos abrir um espacinho aqui para vocês identificarem. Então eu abri table border igual a 1, com borda 1, e fechei o table para indicar que a partir de agora eu vou começar a construir uma tabela. E aí que vem o desafio da questão. A questão pede respectivamente linhas e colunas. Qual é a tag que nós usamos para criar linhas dentro de uma tabela? É a tag TR. Então vamos fazer isso. Observa, eu vou abrir aqui a tag TR e vou fechar aqui um pouquinho mais abaixo essa tag TR. Isso quer dizer que eu estou querendo criar uma linha de células nessa tabela. E agora, o que eu uso para criar colunas dentro dessa tabela? Aí eu uso a tag TD. Então eu vou usar a tag TD para criar colunas dentro dessa tabela. Por exemplo, eu vou botar aqui TD alunos. E vamos fechar aqui o TD, fechar essa coluna. Vou criar mais uma coluna de células para essa minha tabela. Então, novamente, eu vou abrir aqui TD e vamos colocar aqui notas. E vamos fechar o TD com o barra TD ali para fechar. Observa o que eu fiz agora, pessoal. Acompanha comigo. Lendo esse código, eu disse para ele que eu quero começar uma tabela, table border com borda 1. O TR barra TR é para indicar que eu vou criar uma linha de células para essa tabela.
e o TD indica as colunas e as células dessa tabela. Então eu vou ter duas colunas aqui, porque eu tenho TD alunos, que é uma coluna, e tenho TD fecha TD notas. Vamos ver como é que ficou na execução. Vamos executar no navegador. Olha lá como é que ficou no navegador. Ó. Ficou uma linha de células de uma tabela com borda 1, com uma coluna sendo alunos e outra coluna sendo notas. É isso, pessoal. Nós podemos criar as linhas com TR e as colunas com TD. Como ele descreve ali, ou como ele pede, né? Porque ele pediu respectivamente criar linhas e colunas. Então, linhas é TR e as colunas e as células dessa coluna com TD. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para a questão, para verificar qual é a resposta adequada, então, criar respectivamente linhas e colunas. A resposta tem que ser TR, ele disse respectivamente, então é primeiro linhas e depois colunas em uma tabela. Linhas é com TR. E colunas com o TD. Então ficou aqui a letra D de Dinamarca como a resposta dessa nossa questão, porque ele pediu respectivamente, né? A letra E até tinha, mas não estava respectivamente, estava ao contrário. Mas vamos aproveitar a questão para ver os outros elementos. Aqui aparece BR. Qual é a função desse BR aqui, pessoal? É quebra de linha. E eu já vou aproveitar e vou explicar o P também, porque o P é parágrafo, e o EM, que é itálico. Tem duas formas de fazer itálico, com a tag I e com a tag EN. Vamos usar então essas três tags que estão citadas na questão para aprender elas também, certo? Vamos lá no código, aquele mesmo código que nós estamos usando. Observa aqui, ó, antes da tabela, porque aqui eu fiz a minha tabela, ó, pessoal, deixa eu até deixar bonitinho aqui, ó. Aqui é onde eu fiz a tabela, fiz as linhas, a linha da tabela e fiz as colunas da tabela, né? Agora, antes da tabela, mas ainda dentro do corpo, dentro do body ali, eu vou criar um parágrafo. Então, para criar um parágrafo, eu vou botar a tag P e vou digitar ali, ó, Veon concursos nesse parágrafo aqui. Vamos botar mais alguma coisa? Vamos botar aqui aulas e provas. E vamos fechar aqui a tag P, fechando esse parágrafo. Vamos ver como é que ficou na execução agora, porque eu botei a tag P para mostrar que é parágrafo. Então, antes da tabela agora, ó, ficou Veon concursos, aulas e provas, porque a tag P é para parágrafo. Agora, vamos imaginar que dentro desse parágrafo eu quero causar uma quebra de linha. Eu quero que ele, dentro do mesmo parágrafo, escreva Veon concursos, mas eu quero que ele escreva no mesmo parágrafo, mas na próxima linha, aulas e provas. Aí eu posso usar a tag BR, que é quebra de linha. Então, depois de concursos aqui, eu vou botar BR, e ali, observa como ficou a ideia. Deixa eu até botar um pouquinho mais para cá a área de visualização. Então, olha só que interessante agora, pessoal. Eu botei Veon concursos dentro da tag P, que é parágrafo. Botei BR dizendo que eu quero aqui ter uma quebra de linha para ele passar para a próxima linha. E aí vai ter aulas e provas e aí termina o parágrafo. Vamos ver? Vou executar. Olha lá como é que ficou. Veon concursos. Aí aqui eu botei a tag BR. Deu uma quebra de linha, foi para a próxima linha, escreveu aulas e provas. E só depois veio a tabela. Então, a tag P é para parágrafo e a tag BR é quebra de linha. Agora vamos testar usar a tag EN, que serve para formar itálico. A diferença do I, a tag I é para itálico também, mas a tag I tem valor semântico também. Ela indica, normalmente a gente usa a tag I, bota itálico, quando a gente quer colocar um texto em outro idioma, para dizer que isso é em outro idioma. Com a tag EN é simplesmente fazer um itálico padronizado. Então vamos aqui, ó, antes do provas, vamos imaginar que eu quero deixar provas em itálico. Então antes de provas eu vou abrir a tag EN e depois vou fechar ela aqui, ó. Vamos fechar aqui com o barra EN. Pronto. Então observa que eu botei provas entre a tag EN ali. Olha o que vai acontecer agora. Provas vai ter que ficar em itálico. Percebe que só provas ficou em itálico, porque só ele está entre a tag EN. A tag EN permite deixar em itálico. Outra tag que deixa em itálico, também permite deixar em itálico, é a tag I. E também deixa em itálico. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui com concursos. Vamos pegar aqui concursos e vamos colocar aqui a tag I. E vamos fechar aqui a tag I também, para colocar aquele parágrafo ali, aquele concursos ali em itálico. Observa que concursos também ficou em itálico, e aí eu usei a tag I para concursos, e usei a tag EN para itálico em provas. A diferença é que quando eu uso a tag I, ele tem um valor semântico. Isso quer dizer,
Normalmente esse valor semântico na análise de documentos, o sistema tende a entender, em sistemas que estão preparados para isso, claro, que ali provavelmente era a digitação de um texto em outro idioma. Normalmente a gente usa a tag I para isso, e a tag EN é simplesmente um itálico sem valor semântico que a gente costuma usar, ok? Aí ficou todo o meu código e o resultado ao lado, e o legal foi que com esse código a gente usou tudo que a questão pedia, todos os elementos que a questão pediu a gente conseguiu usar neste código. Então vamos voltar lá para a nossa questão. Resposta de fato é a letra D de Dinamarca, mas aprendemos que o BR é quebra de linha, a tag P significa parágrafo, o /P para fechar o parágrafo, a tag EN é para itálico, e temos também o TR, que é para criar linhas de tabela, e o TD, que cria células ou colunas dentro desta tabela. É isso, D de Dinamarca a resposta, bem tranquila essa questão. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esquece, marca gostei, isso é bem importante aqui para o canal. E sempre lembra, quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática, acessa o site veonconcurso.com.br. Espero vocês na próxima aula, grande abraço e bons estudos!